Fala pessoal do canal Tirife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Meu amigo, acabou a folia e já vem a Copa do Nordeste pegando fogo. Isso mesmo, pessoal. Hoje tem duas equipes do futebol pernambucano que vai jogar, né? Os dois representantes. E vou falar um pouquinho sobre Sport e Itabaiana às 19 horas. Um jogo muito importante para o Sport e até para ele conseguir aí começar bem nessa Copa do Nordeste, porque a cada vez mais vai começando a funilar, vai começando a pegar jogos mais difíceis, né? E o Sport precisa pontuar, porque em paralelo tem o Campeonato Pernambucano e vai vir aí algumas datas da Copa do Brasil que o Sport também vai jogar. Então vai ficar um pouco apertado o calendário do Sport, por isso que eu acredito que o Sport tem que fazer sim um bom jogo. O jogo é em Sergipe, um jogo muito chato. A equipe do Itabaiana é uma equipe que vem aí nos últimos 4 jogos, são 3 vitórias. 2 no campeonato estadual e agora uma na Copa do Nordeste. É uma equipe que gosta de ter uma transição muito rápida em velocidade. Ela faz o fator casa ser fundamental, vem muito forte mesmo, não é à toa que o Itabaiana é uma equipe chata mesmo no seu domínio, mas o Sport também tem alguns jogadores que podem fazer isso, tem qualidade técnica para isso. Acredito que o Sport pode ir muito bem diante de todas as circunstâncias. O Sport tem um elenco muito bom, mas não acha que vai ser o pato morto não, porque a equipe do Itabaiana é uma equipe, como eu falei, ela gosta de explorar muito a velocidade dos seus atacantes e isso pode incomodar um pouco a zaga do Sport, porque todas as vezes que a equipe do Sport trabalhou desta maneira com a outra equipe, querendo ou não, sendo um pouco mais rápido, o Sport sentiu bastante. Aconteceu isso no Clássico contra o Santa Cruz, quando entrou o Thiaguinho, enfim. Então o Sport precisa dar uma melhorada simplesmente nessa parte defensiva. Pelo lado do Sport, até então seria torcida única, porque o Sport pegou 6 jogos de suspensão por causa da final da Copa do Nordeste, diante da equipe do Ceará. Só que o Sport entrou com recurso e vai ter torcida sim, lá em Sergipe. Isso é bem bacana, mas lembrando que o Sport vai ter que pagar esses jogos. Não sei se vai manter a decisão com 6, se vai diminuir, mas o Sport, lembrando que ele tem que pagar sim. O Sport vai com sua força máxima, Gustavo Coutinho, vai o Romarinho, tem também o Fabrício Domingues, é um jogador muito interessante, eu venho gostando demais deste atleta, um cara que sem sombra de dúvidas, nesse 1 contra 1, ele é muito inteligente, sabe finalizar. O Romarinho precisa ter mais um pouquinho de paciência nessa hora da finalização, porque o Romarinho já vem tendo um ritmo de jogo bem bacana, um jogador muito agudo mesmo. Tem também o Alan Ruiz, né? Eu acredito que o Alan Ruiz deva começar o jogo como titular da equipe do Sport, e Felipe como volante. Para mim, eu sinto muito a ausência do Fabinho. Ainda eu vejo que o Fabinho tem muito potencial mesmo para ajudar essa equipe do Sport. Um jogador que já é veterano, sabe muito bem o que é jogar no Sport, já teve uma temporada que ele conheceu bem essa torcida do Sport. E outra coisa, né? É um jogador que ele dita um ritmo de jogo muito bom. E o Mariano Souza, ele pede demais para os jogadores essa intensidade. O Fabinho tem, mas vamos ver como ele vai começar essa partida. O Sport também tem no gol o Kaique França, que vem desempenhando um bom papel mesmo, né? Depois que agarrou muito no Clássico. E agarrou muito também contra o próprio Bahia, né? O Bahia amassou a equipe do Sport, o goleiro foi muito bem, para mim foi o melhor jogador em campo. E agora falar desse jogador da base, né? O Pedro Lima, um jogador que vive um excelente momento, 17 anos, muita personalidade mesmo para você vestir a camisa do Sport, jogar, e o jogador vem aí conseguindo ter êxito na partida. Só no jogo passado que eu vi que foi pênalti dentro da equipe do 13, né? Logo no começo do jogo, mas essa oscilação é normal, mas é um jogador que consegue manter uma boa percentual na partida, né? Ele consegue manter uma dedicação muito grande, um jogador que o Sport tem tudo mesmo para fazer aí um bom campeonato, o Sport ganhar dinheiro com esse atleta, já que teve renovação de contrato. Então eu vejo que é um jogador que hoje é titular da equipe do Sport, né? Até desbancando outros jogadores que estão no Sport Clube do Recife, mas hoje o titular é o garoto, e o Mariano Souza já falou. Eu não tenho medo de colocar essa garotada. É isso que ele vem fazendo e para mim é muito correto. Agora falar de um grande jogo que vai acontecer às 21h30. Isso mesmo, pessoal. Náutico e Ceará. O Ceará vem com a equipe aí alternativa, né? O Wagner Mancini vem botar sua equipe alternativa, porque já tem um clássico no domingo
contra o Fortaleza. Para vocês terem ideia, o Ceará está invicto no Campeonato Cearense na Copa do Nordeste. São 6 jogos no total, tem 4 vitórias e 2 empates. Para mim, a grata surpresa é a vinda do Richard também, o goleiro Richard, que nos últimos anos vem segurando aí a peteca mesmo do Ceará. Um goleiro que eu gosto bastante, muito ágil, um goleiro muito inteligente também. Agora o Náutico tem que fazer o fator casa mesmo, prevalecer. O Náutico venceu seu último jogo na Copa do Nordeste por 3-1, né, diante da equipe do Maranhão. Um jogo que o Náutico, para mim, me impressionou mesmo. O Náutico fez 3-0 logo no primeiro tempo. Jogador que eu venho falando também há um tempo é o Paulo Sérgio, né? O esquema tático do Al-Ahly, a característica era justamente para esse jogador. Um jogador mais de área, um jogador inteligente. Quando sai da área, sabe fazer jogadas. Então, o Al-Ahly está tendo êxito com o Paulo Sérgio, né? Um jogador já cascudo, já carimbado, conhece os aflitos, porque já jogou por lá. Tem o Bárcia também, que fez um gol no jogo passado. O Náutico tem 2 jogadores interessantes, o Patrick Alain e o Marcos Júnior. Esses 2 jogadores... O Patrick Alain é um jogador que está oscilando um pouquinho, porque essa bola não está chegando com qualidade. Então, muitas vezes, ele vem buscando essa linha de volantes, isso é muito ruim mesmo. Quando ele sai do foco mesmo, onde ele sabe se garantir, que é ali no meio de campo, mais avançado, como um homem de chegada, como esse número 10 mesmo, um jogador muito inteligente. E o Marcos Júnior é um jogador que tem muita chegada na grande área, né? Então eu vejo que esses 2 jogadores podem ajudar ainda mais o Paulo Sérgio. Tá bom, pessoal? E agora comentar sobre o fracasso, né, dessa seleção brasileira, das nossas seleções. Não é só da pré-olímpica, é da seleção brasileira masculina, é da feminina também e das categorias de base da seleção brasileira. A pré-olímpica caiu fora das Olimpíadas para a equipe da Argentina. Perdeu o jogo por 1-0 e caiu fora. Só classificavam 2. Paraguai e Venezuela também foram atrás da sua vaga. Mas a Argentina cravou mesmo. Isso me chama bastante dúvidas para o que vem nessa geração. Eu vejo que depois de Neymar, a gente está falando de 2010 mais ou menos, são 14 anos já se passaram e a gente não vem tendo êxito. É muito pouco êxito quando se tem. A seleção brasileira foi campeã olímpica, mas ficar fora de umas Olimpíadas, ficar fora da maneira que foi, muitos erros vêm acontecendo na CBF, né? Problemas políticos internos, escolhas erradas, se criou muita expectativa em cima desses garotos, que são homens, são atletas e sabem da responsabilidade. A própria declaração do John Kennedy fala isso nitidamente. O foco deles, eles não estavam com esse foco todo. Então isso me chamou a atenção bastante. O próprio Hendrick não foi bem nesse campeonato, né, que o Brasil ficou fora, né, à toa que foi substituído. Enfim, o John Kennedy, para mim, o melhor jogador do Brasil no ataque, no banco de reserva. São escolhas que estamos fazendo que está deixando o brasileiro de cabelo em pé mesmo. Porque isso que vem acontecendo, não pode acontecer essa bagunça. Tem que organizar tudo, porque a seleção brasileira sempre foi muito forte nas divisões de base, né, com sua seleção pré-olímpica, sub-23, sub-20, sub-17, enfim, a seleção brasileira sempre foi referência e hoje a gente vem perdendo essa referência para alguns sul-americanos que não tinham essa grandeza toda e hoje a gente vem perdendo espaço. Então, pessoal, você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, tem um site Xerife, ricardorocha3.com, tá bom? Dá aquela moral e até amanhã.